Olá pessoal, nossa alegria e satisfação estar aqui em mais um vídeo, oferecendo um breve conteúdo para a nossa página na internet da Congregação Espírita Francisco de Paula. Os meus melhores cumprimentos a todos os nossos irmãos, que não estamos podendo ter um contato tão próximo, mas os nossos corações ainda muito interligados pelo esforço e crescimento da caridade na nossa casa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre família, né? Um tema sempre tão importante para nós que buscamos o crescimento espiritual nas nossas relações de afeto, na caridade, no amor, né? E falar um pouco sobre as relações de família à luz da reencarnação. O trechinho do Evangelho que vai inspirar esse pequeno conteúdo é aquela passagem do capítulo 4 que fala que a reencarnação fortalece os laços da família. Então, para começar, vamos sempre dar aquela saudação da nossa casa, pedindo a Jesus que nos inspire, nos fortaleça, para que possamos então ter pelo menos alguns minutos de uma conversa útil e proveitosa para todos nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Bom, para falar de família e Jesus, basicamente temos que começar a falar sobre afeto, né? Então, nós vemos assim, Jesus quando veio, né? Ele veio com um propósito muito bem delineado de nós crescermos, de exemplificar a caridade, a bondade e o afeto entre as pessoas. E falar de relação de afeto na proposta cristã é aquela imagem em que Jesus nos passa de que no coração dele, de um profundo amor por todos nós aqui, habitantes do nosso planeta Terra, encarnados e desencarnados, o amor dele é tão grandioso que ele veio com um propósito firme de falar para todos nós que, na verdade, nós somos toda a humanidade no nosso planeta pertence a uma mesma família. Por isso que ele nos chama a todos de irmãos e todos filhos de um mesmo Deus bondoso e amoroso, que é o Criador. Então, a proposta de Jesus, nesse sentido, é de ampliação do entendimento da família, de ampliação das nossas relações profundas de afeto. A bem da verdade é que, como espíritos ainda num estágio de evolução, de adiantamento bem anterior ao de Jesus, ainda não temos esse conceito muito bem estabelecido dentro de nós. Mas o mais importante, nós temos já algumas conquistas da alma nessa direção. E por que a família é tão importante? A família, falar em família, é também falar de relações de afeto. Dentro da família, nós teremos sempre oportunidades profundas de desenvolvimento dessa visão, de crescer no entendimento da caridade, principalmente no seu exercício, no exercício do afeto, no exercício de cuidarmos uns dos outros, no exercício de oferecer o que nós já conquistamos para aqueles que precisam e também de recebermos o que precisamos de outras pessoas. Além de ter essa grande oportunidade de crescimento no amor e no afeto, a família também nos oferece alguns desafios, né? Principalmente porque ainda temos conceitos que precisam ser melhor elaborados, porque ainda precisamos de um processo profundo de autoeducação no amor.
e na caridade. Mas, como há um esforço do Criador a favor de todos nós, existem elementos próprios das leis divinas que vão nos impulsionar para o progresso espiritual, independentemente de qualquer outro fator. É lógico que, à medida das nossas conquistas, à medida que vamos conquistando valores eternos dentro de nós, vamos já usufruindo desses benefícios, das conquistas do amor e ampliando o nosso entendimento sobre a importância da família e das nossas relações de amor. Agora, por que a reencarnação, ela fortalece os laços familiares, né? Então, o primeiro entendimento, assim, a primeira questão que nos vem à cabeça é a questão de que uma família ela é construída com base nas nossas relações afetivas e, além de Deus estabelecer alguns processos que nos impulsionam nessa direção, processos intimamente ligados a uma concepção de espírito imortal, de valores íntimos depositados, que são o amor maternal, o amor filial, o amor paternal. Mas há também outras questões. E a principal é que as nossas relações afetivas, muitas das vezes, começaram em um momento anterior a essa existência. Provavelmente, em nosso núcleo familiar, já tem pessoas que já temos uma relação, alguma construção de afeto já elaborada que vem de vidas anteriores, o que nos facilita, o que nos torna mais agradável a convivência e nos faz nos sentirmos melhores e que estabelece condições mais apropriadas para o nosso crescimento. Ou seja, em virtude da reencarnação nos trazer necessariamente a existência, a ideia de pré-existência da alma, ou seja, antes de nascermos nesse planeta já éramos espíritos imortais, que provavelmente já passamos por várias outras existências nesse e quem sabe em outros planetas, nós já temos algumas conquistas de afeto realizadas com essas pessoas. Ora, se somos espíritos imortais, temos já algumas passagens de vida no mundo espiritual, a nossa morada principal, quer dizer que a nossa família ela começa antes da encarnação. E aí vem aquela ideia o seguinte, da família espiritual. Temos então, nessas relações afetivas anteriores, uma família que se localiza no plano espiritual, que lá estão pessoas que nós já temos uma comunhão afetiva, que nós já temos alguma similaridade de gostos, a gente já tem uma identificação cultural, de hábitos, que vem de existências muito anteriores. E necessariamente, essa família ela tem pessoas que já têm de diferentes níveis evolutivos. Nessa família espiritual, tem espíritos que já estão no nível bem mais adiantado, que já estão na condição de nos ajudar, nos orientar, nos esclarecer e nos acolher. Mas tem aqueles outros espíritos também que podem estar num nível evolutivo como o nosso, outros que ainda estão num processo anterior evolutivo, que precisam de auxílio, que precisam de orientação, e aí que também nós podemos nos colocar como possíveis orientadores. Mas o mais importante é sabermos o seguinte, que nenhum de nós está sozinho.
nós temos todos uma família espiritual que se localiza no mundo espiritual, que já tem pessoas que têm um afeto profundo sobre nós e por isso se interessam em nos ajudar. Não existe nenhum de nós sozinho no mundo. Um exemplo muito particular nesse quesito é o nosso próprio guia espiritual. Provavelmente um irmão que já vem de outras existências, que ele já conseguiu estar num estágio evolutivo mais adiantado que o nosso e que nos ama profundamente. Provavelmente uma pessoa que já foi nosso pai em outra existência, já foi nossa mãe, um irmão, um amigo muito querido e que se interessa até hoje por nós. E por que não dizer o nosso irmão Jesus, né? Porque Jesus consegue, na sua capacidade de amar a todas as pessoas do nosso planeta, ele já consegue saber do seu íntimo o que se passa no coração de cada um de nós, das nossas necessidades. Ele realmente é um verdadeiro irmão de cada um de nós. Ele já tem esses valores intimamente depositados no seu íntimo. E nós? Nós, como espíritos ainda num progresso espiritual, já temos potenciais enormes depositados em nossos corações e já temos mesmo algumas conquistas afetivas, mas que precisamos ainda desenvolver e ampliar. Por isso a nossa ainda dificuldade de ter uma visão tão ampla como Jesus tem. Mas já podemos perceber, com valores que já temos dentro de nós, uma identificação com outra pessoa, com um familiar ou com outro. E sentimentos espontâneos de carinho e afeto. E por outros, nem tanto assim. E o esforço da família, como base da fraternidade, do cuidar uns dos outros, é um elemento fundamental de progresso da humanidade. Então, ela sempre vai existir, porque se todo o universo se fundamenta nas relações de afeto, a família vai estar sempre presente em nossos corações, nos dando, nas nossas relações afetivas, nos dando um impulso para o progresso espiritual. E como é que na prática isso se dá? Como é que começa, por exemplo, por que a família, a encarnação, ela já é mais fácil, porque nós já temos essas conquistas amorosas com familiares próximos. Por quê? Bom, antes da encarnação, já no planejamento da nossa encarnação, nós vamos contar com esses familiares, com essas pessoas queridas, com essas pessoas que já têm uma relação afetiva profunda conosco, que são os nossos guias espirituais, a nos auxiliar em todo o planejamento anterior à encarnação. Ele vai nos ajudar a estabelecer algumas metas de aprendizado, estabelecer as principais dificuldades que vamos ter que superar, estabelecer as pessoas que vão participar do nosso núcleo familiar na Terra. E com isso há um entendimento prévio, né? Uma conversa prévia. Imagina você, né? Ter que ir lá conversar com quem é sua mãe, seu pai, num momento anterior à sua encarnação, perguntando, poxa, será que você poderia me ajudar nessa encarnação a receber você como filho? Eu imagino na minha casa, que eram 4 filhos, né? Chegando mais um pedido e mais um pedido, meu pai e minha mãe lá, vamos ver, vamos ver. E por que eles aceitaram? Certamente porque havia no coração deles esse entendimento de querer participar desse cuidado e dessa ajuda. Quando falo de pai e mãe, não necessariamente é o pai ou mãe biológico, mas aquele que vai realmente, aquelas pessoas que vão realmente ser
os nossos pais e mães que vão cuidar de nós, né? Então há todo um planejamento, há um cuidado, e por incrível que pareça, né, tem pessoas que já se apresentam como, antes de você querer achar um pai e uma mãe, a pessoa já se apresenta, não, eu gostaria muito, pelo carinho que eu já sinto por aquela pessoa, eu gostaria de ser um tutor, eu gostaria de ser um pai, eu gostaria de ser um irmão. Isso tudo porque essas relações afetivas já existe alguma contribuição, possivelmente pessoas que já nos ajudaram em existências anteriores, querem repetir a dose, ou que se imbuíram de força, de esperança, de afeto. Bom, até mesmo a gestação, né, é um processo profundo de beneficiamento do espírito que vem, porque o crescimento, imagina a doação da mulher quando no período da gestação, que oferece seu próprio corpo, né, para aquele pequeno espírito, para aquele pequeno embrião se desenvolver, se transformar num corpo, já com uma ligação espiritual. Aquele espírito já está ali habitando aquela pequena célula que fecundada, que vai se multiplicar e crescer num processo de tanta intensidade, de energias biológicas, genésicas, mas também de energias espirituais, que vai ajudar o próprio espírito a melhorar toda a estrutura do seu corpo espiritual. E já nasce com toda essa carga de benefício, já nasce melhor do que ele era mesmo antes de encarnar. E toda a nossa existência na Terra, a família é um convite para o exercício da caridade, do cuidado, né? Então, nas coisas boas, nas coisas difíceis, está sempre lá um convite para sermos melhores. E o que os Espíritos falam é que toda contribuição que nós dermos nesse núcleo familiar, nesse núcleo de união para progresso espiritual, vão ser benéficos para todos nós. É como se tivéssemos grandes potenciais de crescimento no amor e no entendimento da caridade, que é ali, que é o cuidar do filho, cuidar do pai, cuidar do irmão, querer bem aquelas pessoas. O que se passa dentro de nós faz toda a diferença. Então os espíritos explicam que não é só estar ali integrado e ajudar, mas é também ter um espírito de fraternidade, o espírito afetivo. Eu me recordo um livro do André Luiz em que ele chega com um instrutor e pergunta ele fica admirado e fala assim, ele chama o instrutor dele e fala assim, poxa, eu nunca ia imaginar que poderia ver assim essas energias tão valiosas, tão benéficas aqui nesse recinto. Estou vendo ali nas paredes fluxos de energias luminosas capazes de manter aqui dentro um ambiente de contentamento, um ambiente de paz e de tranquilidade, a ponto de nos sentirmos bem aqui nesse ambiente. E em algumas outras situações, André Luiz também se depara com lares com dificuldades grandes, em que essas energias benéficas não são tão evidentes. Então, o que os espíritos falam é que nessa construção da família, esses lares em que as energias circulam de forma benéfica, mostram já alguma evolução na caridade, no sentir bem, no querer bem umas às outras pessoas, de cada um se esforçar por estar ali no ambiente de paz, de boas relações mútuas, etc. Criando ali condições para aprendizado, para o crescimento espiritual, para a fraternidade, para o amor, para grandes projetos de aprendizado, de evolução, né? O interessante também é que não só nessa relação entre encarnados,
mas na relação entre desencarnados que fazem parte dessa família e de encarnados, também é uma relação muito intensa. Como é que se dá essa relação? Aqueles que estão lá rezam por nós, eles têm as suas atribuições, os seus afazeres, mas eles estão lá orando por nós, pedindo a Deus que nos oriente, e intercedendo a favor de nós. Por diversas vezes nós vemos o André Luiz com o seu instrutor recebendo a visita de parentes queridos, pedindo por aqueles que estão lá na Terra, talvez movidos pelo desejo de ajudar, pela dificuldade que aquelas pessoas estavam falando. E por diversas vezes eles vão, André Luiz e um pequeno grupo, né, liderado por espíritos mais adiantados que ele, eles vão fazendo incursões nesses lugares a pedido desses familiares para ajudar no processo de, às vezes, um desentendimento, às vezes um desafio grande, por exemplo. E os espíritos todos que nos ajudam nesse processo evolutivo, eles estão sempre com ligações de afeto profundas, né? Na família, seja encarnado, seja desencarnado, cada construção, cada ato de amor feito de uns para com os outros como se fosse um pequeno tijolo colocado na construção dessa relação de afeto. A relação de afeto, ela vai crescendo com o tempo. Às vezes, nós queremos respostas muito rápidas, né? Nós queremos assim, não, eu já falei com meu filho o que ele tem que fazer, eu já orientei, eu já exemplifiquei, mas não é assim. Nós, espíritos ainda imperfeitos, não conseguimos nos educar num estalar de dedos. Nós precisamos sempre nos esforçar para ajudar aqueles que estão conosco a crescer, a se desenvolver, sabendo naturalmente que cada um crescerá segundo as suas próprias obras, mas que nós podemos ajudar uns aos outros nesse crescimento. Então precisamos sempre ser tolerantes, né? Não adianta querer respostas rápidas, não adianta querer um espírito que tem toda a imortalidade, todo o decurso das eras para crescer e para se desenvolver, que ele se eduque ou se desenvolva no estalar de dedos. E que essa relação de afeto, ela se constrói com as doações dia a dia, encarnações a encarnações, e nesse crescimento profundo. E o mais importante é que, apesar de estarmos aqui e muitos dos nossos afetos estarem no plano espiritual, essas relações, elas estão bem estabelecidas. Elas não se quebram nunca. Por vezes nós escurecemos a nossa visão sobre ela porque nos sentimos com o coração doloroso pela distância, pela saudade. Mas o dia que nós percebermos que nessas construções de afeto, se nós dermos pequenos pulsos de sentimento, de pensamento e sentimento na direção deles, no que nós tivermos melhor de amor, essa relação, essa ligação, ela se torna viva e rica de sentimentos, de comunhão de pensamentos, de proximidade. É assim, por exemplo, que nós fazemos aquele trabalho na casa de prece para os irmãos desencarnados. Nada mais é que sobre a prece, o benefício do Criador, fazermos uma limpeza nessas conexões e mostrar que essas relações de afeto são vivas e elas nos trazem grandes benefícios, tanto para encarnados quanto para desencarnados, se o alimento dessa relação for o amor profundo que nós temos uns pelos outros. Baseado nisso, essas distâncias
elas acabam. Estamos já no momento em que nós teremos cada vez mais a percepção de que essa relação é muito próxima, à medida que formos avançando nas conquistas do amor. No nosso exercício, na nossa família, é o ambiente perfeito para exercitarmos as lições de amor de Jesus. É ali, no dia a dia, no calor da dificuldade, no momento da alegria, no momento da tristeza, que nós vamos construindo essas relações do afeto, que elas dependem de tempo, que elas dependem de esforço, de suor e de sentimento. Vamos fortalecendo e vamos percebendo que seremos capazes mesmo de ampliar essas relações de afeto. Tem um livro escrito sobre as mãos do Divaldo Pereira que se chama Constelação Familiar. No fundo, nós temos relações de afeto muito profundas e que se assemelham a essas constelações, né, em que nós temos diversos planetas, milhares, talvez bilhões de planetas que tenham relação com estrelas luminosas. Essas são as pessoas que participam do nosso ciclo afetivo e que estão intimamente ligadas aqui ou lá, e que cada contribuição que dermos no fortalecimento dessas relações de afeto, melhores ainda teremos. E durante toda a nossa existência teremos essa oportunidade de crescer esse afeto, e no nosso desencarne, se aqui há aquela dor da saudade ainda em nossos corações, do lado de lá é uma grande alegria de ter de volta aquela pessoa querida, né? Então, um dos elementos fundamentais da nossa chegada ao plano espiritual, que às vezes a gente imagina uma coisa muito diferente, é ter a presença de espíritos familiares queridos que já estão no plano espiritual e que em algum momento se apresentam para nós e nos falam: sejam bem-vindos de volta à nossa família, ao nosso grupo de afeto e de amor. É uma das coisas mais bonitas que vivenciamos aí nas câmaras de prece, é saber que o acolhimento da família, quando chegamos ao plano espiritual, é um elemento fundamental de nosso coração, quando lá chegamos, percebermos que não estamos sós, que nós realmente estamos imersos num mundo em que o afeto é o grande valor da alma, é o grande valor que estabelece todas as leis divinas e as leis de progresso espiritual. Vamos então, meus irmãos, aproveitar todos os nossos momentos em família e lembrar que quando estivermos no momento de desentendimento, é importante mudar completamente o teor vibratório dos nossos pensamentos. É como se fosse necessário lembrar do afeto que às vezes esquecemos. Nunca decidir nada quando estamos aborrecidos ou quando, de alguma forma, o afeto não está presente. Resgate o afeto, mantenha as relações afetivas e aí sim estabeleça seus planos para o futuro. Porque esse é o propósito de Jesus para cada um de nós em nossos núcleos familiares. Para que cresçamos, para que o afeto se multiplique, para que cresçamos juntos e possamos entender que essa é a grande conquista da alma. É a caridade e é o afeto que vai nos levar a sermos espíritos melhores e possamos descortinar novo entendimento da vida. Uma vida plena de conquistas no amor e na caridade. Um ótimo exercício a todos nós, que possamos lembrar que cada sentimento de amor, que cada gesto amoroso, que cada contribuição com amor profundo, com esse sentimento valioso, realmente estaremos construindo relações familiares cada vez mais fortalecidas na direção
de Jesus. Um bom entendimento a todos.